Então, galera, dando continuidade aqui naquele vídeo que eu gravei, né, sobre como começar a fazer seus próprios cenários, as miniaturas. Eu vou dar uma continuidade aqui para aproveitar, até porque esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, porque eu pensei bastante sobre como que eu vou proceder a partir desse momento, né? E cheguei a uma conclusão, né, muito boa, pelo menos ao meu ver. O que acontece? Então ontem eu mostrei que a gente teria que fazer os cortes, deixar tudo cortadinho já. Eu já fiz isso, tá tudo cortadinho aqui, todos pintados de preto, para poder depois dar um contraste maior, dar a noção de profundidade, né, de sombra. Eu não entendo muito dessa coisa de cores e eu sei mais ou menos aquela coisa, né, qual cor que eu tenho que misturar com qual cor para dar qual cor. Agora, você chegar para mim e falar assim, coisa técnica, não sei isso, não sei. Eu não peguei um manual sobre isso para ler exatamente. Muitas das vezes as coisas que eu fiz aqui foi mais na base da tentativa e erro, né? Então, o que acontece? Eu cheguei ontem a dizer que eu ia fazer as paredes e que elas não podiam ser muito altas porque iriam atrapalhar. Eu preciso de paredes jogáveis. E nesse mesmo sentido, eu disse também que ao invés de fazer paredes altas, eu iria utilizar um outro recurso, que seria o de fazer as paredes coladas já no segundo andar, e quando eu tirasse o segundo andar, ia sobrar só essa parte, né? E a mesma coisa eu vou fazer com o terceiro andar. Quando eu tirar a parte de cima do telhado, vai sobrar o segundo andar, só que sem desmontar a minha casinha. Entendeu? Então eu já peguei aqui e fiz uma quantidade já de cortes, fitinhas, para poder fazer as próximas paredes. Já fiz uma boa quantidade, fiz até umas menores, porque com certeza eu vou precisar de menores para fazer remendos. Já fiz uns de tamanhos diferentes, já deixei tudo pronto para poder facilitar qualquer coisa que vá surgir mais para frente. Eu não sei ainda, né, o que vai acontecer, se vai funcionar, mas uma coisa é certa, eu já deixei pronto a base do meu segundo andar e a base do meu terceiro andar também. Já deixei pronto, já está aqui assim, essa maior aqui de baixo, não vou tirar tudo para não ficar. Então, como que vai ficar mais ou menos? Primeiro, agora eu tenho que dar um jeito de definir o tamanho das paredes, né? Qual vai ser a altura delas, porque eu não quero fazer um trem que seja muito alto, porque se for muito alto, mesmo que fique um pouquinho desproporcional, se eu fizer ela muito alta, vamos dizer assim, numa escala que seria a mais correta, o que vai acontecer? Eu vou ter dificuldade para guardar os meus cenários. E eu não tenho tanto espaço para poder guardar os meus cenários, né? Tem família, tudo mais. Então, se eu morasse sozinho, fosse sozinho, deixava até no chão da sala. Mas não vai ser isso que eu vou fazer. Então, tem que definir um tamanho que vai ficar legal. E eu pensei em fazer isso medindo pelo tamanho das miniaturas, né? Então, essas aqui são as miniaturas que eu uso para jogar. As miniaturas que eu uso em jogo. E eu imagino que se a parede for mais ou menos dessa altura aqui, ela já vai ficar de um tamanho bom. Não vai ficar aquela coisa, né, perfeitamente em escala, que também não é o meu objetivo. Meu objetivo é fazer um cenário legal, bacana, que chame a atenção dos jogadores e que seja jogável, que eu possa utilizá-lo para jogar.
E aproveitando até aqui o fato de que eu estou falando sobre as miniaturas que eu uso, essas são miniaturas também 2.5D, são miniaturas muito legais, produzidas pelo grande amigo José, veja, elas têm frente, ó, tem frente e costas aqui, ó, produzidos pelo José, da Macunaíma Games. É só vocês procurarem no Facebook lá, Macunaíma Games, que vocês vão encontrar a página do Facebook e, consequentemente, a página dele. A página dele, se não me engano, é no Blogspot. Mas eu não estou lembrando aqui exatamente direitinho qual que é qual que é o site dele. Então essas miniaturas aqui, elas têm, veja só, a base, que é em EVA, que ele faz, e a figura, ela é plastificada, com plástico duro. E, nossa, a galera adora essas miniaturas, e elas têm um preço muito, muito, muito bom. Muito bom. E eu já defini, então, qual vai ser a altura das minhas paredes. Então eu vou ter que fazer todas as paredes da mesma altura, e depois eu vou colar assim, ó, com cola quente, para ficar bacana. E depois, quando eu pegar aqui e encaixar elas aqui, eu só vou ter que pensar como que eu vou fazer para ter uma delas ter uma parte móvel, porque essa parede móvel vai ser, ou eu posso só fazer um corte assim e ver se eu consigo fazer ela abrir e fechar, que isso também é possível, porque o papelão é maleável. Eu ainda não sei, mas eu acho que se for de correr assim vai ficar bem mais doido, né? E então o que eu tenho que fazer é cortar. Encaixe ele aqui no zero, né? Para não ficar fora o corte. E eu olhando aqui, eu imagino que ficar mais ou menos no meio. Até porque aí eu já reaproveitarei a outra parte. Se eu cortar ela no meio aqui, e isso aí foi um pouquinho de sorte minha, né? Na hora que eu fiz, que eu consegui esses papelões, eles tinham todos mesmo tamanho, mesma largura aqui. Tendo a mesma altura, na verdade. Como eles tinham todos a mesma altura, se eu cortar no meio, eu vou ter já um monte de paredes prontas, né? Aí questão de usar, como é que se diz? A esperteza, né? Usar a massa cinzenta, o cérebro. E aí a gente faz o corte. Aqui, fazer o corte bem no meio mesmo, mais no meio possível, para poder reaproveitar. Então, se eu fizer isso aqui, eu já vou ter mais de uma parede. E como eu vou colar, vou usar cola quente, né? Um detalhe que eu esqueci, inclusive, e depois provavelmente eu vou fazer. Se eu já defini o tamanho da minha parede, e olha só que vai ficar um tamanho de parede bem bacana aqui. Opa! Olha, quando eu encaixar vai ficar bem bacana o tamanho da parede. Veja a miniatura do lado da parede. A parede não está super alta, nem super baixa. Olha, ela é mais alta. Vai dar uma ideia de escala mais ou menos, não vai ser super legalzão, mas vai ficar bacana. A casa talvez vai ter uma aparência de meio achatada assim, mas vai ficar bacana. E o que vai ficar faltando? Antes de eu fazer qualquer colagem, eu tenho que fazer o que eu fiz aqui, eu tenho que deixar pronto antes de fazer qualquer colagem, senão depois eu vou ter uma dificuldade enorme para poder fazer a pintura. E essa pintura minha, como eu disse no outro vídeo, eu não faço um por um não, cara. Você tá doido? Eu peguei uma espuma dessas que vem nos aparelhos chineses aí, de umas espumas, né, de proteção dos aparelhos chineses. O que eu pego? Peguei uma chave de fenda, tá vendo as espumas aqui? Aí dessa hora você deve estar pensando, poxa, por que você não faz os seus grids aí, os seus tiles dessa espuma? Poderia fazer, mas quando eu comecei a fazer, eu aprendi com o DM Scoring fazendo em papelão, e eu achei muito legal, realmente, fazer nessas espumas
espumas aqui, ficaria bacana também. Só de você ver aqui, você vê, né? O negócio é muito, muito doido, né? E não dá tanto trabalho fazer isso aqui também não, tá? Mas olha pra você ver como que eu fiz. Esse daqui é o meu modelo, meu molde. O meu molde, eu pego uma chave de fenda fininha, acendo uma vela, esquento a chave de fenda e depois eu venho passando ela aqui, ó, fazendo esses formatos. Quando eu faço esses formatos, né, aí eu aproveito e passo a lateral da chave de fenda para fazer essas imperfeições aqui, ó, tá? Sempre com ela quente. Eu tenho o meu modelo e é por isso que eu preferi fazer assim também, que depois, antes eu fazia um por um. Se eu pegar, depois eu vou colocar as minha primeira dungeon que eu fiz, que foi toda feita um por um. Nossa senhora, o negócio deu trabalho, viu? E aí o que eu peguei? Pensei, puxa, para agilizar, né? Vamos falar, né? Henry Ford já é o Fordismo, né? Não podemos fugir mais disso aí, a menos que você queira fazer uma peça de hiper, ultra qualidade. No meu caso, eu quero só brincar. Então eu pego esse molde, aí eu vou precisar de um potinho. Nesse potinho eu vou misturar, no caso aqui, como era cinza, eu vou misturar a proporção exata, né? Essas minhas tintas aqui, elas têm um gotejador, então eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer 10 gotinhas da preta, eu coloco 10 gotinhas da branca, e aí vou ter uma mistura de cinza. Se você quiser clarear mais, você coloca mais branco. Se você quiser mais escuro, você coloca mais preto. Então isso vai depender, a proporção vai ser ditada por você. E quando eu pego esse molde, aí eu pego o rolinho, que não está aqui, que ele está secando, que eu usei ele ontem e deixei ele lá pro fundo. Pego o rolinho ou um pincel, não tem problema também. No começo eu fazia com pincel, o rolinho foi só para acelerar. Pego a tinta e passo assim mesmo, ó. A vantagem do rolinho é que acumula menos tinta nessas cavidades. E ela, tendo menos tinta, ela aumenta, fica melhor, fica mais marcado. Tá vendo? Tem uns aqui que tem essa mancha no meio, né? O que aconteceu aqui? Essa mancha aqui foi porque acumulou um pouco de tinta na bordinha e na hora que bateu assim, o que aconteceu? A tinta ficou uma bolinha de tinta. Mas não fica feio não, fica bacana também, não tem tanto problema. O problema é que se não tiver nenhum espaço desse pretinho aqui, perde um pouco da noção de profundidade, né? Que a gente tem, é como se fosse o encaixe das pedras. Então aqui é como se tivesse um buraco aqui, ó. Inclusive, se você quiser explorar isso no seu jogo, como é um cenário jogável, você pode chegar e utilizar essa questão aqui. Falar assim, olha, essa parte aqui ela é bem quebrada, né? Bem separado umas pedras das outras, então tem tipo um buraco aqui. E às vezes o cara vai tirar lá um erro crítico, bem na hora que ele vai correr para atacar o fulano do outro lado, e na hora que ele corre, tira o erro crítico, você pode falar que ele prendeu o pé, que ele tropeçou aí. Pode falar várias coisas, inclusive que a espada dele caiu aqui, para pegar ele vai ter que enfiar a mão, mas a mão dele é mais grossa, né? O pulso dele, né? Entendeu? Então são os artifícios que você pode usar, porque o cenário é jogável. E o que eu tenho que fazer com isso tudo? Antes de brincar de colar as paredes na parte do segundo andar, e na verdade não vai ser assim desse jeito não, tá? Ainda tem uma escada também, eu tenho que fazer tudo isso. Antes de pensar em colar as paredes, eu tenho que deixar já tudo preparado. Então com a parte do segundo andar eu vou fazer a mesma coisa. Essa aqui é uma adega, é tudo de pedra, tá? Isso são as paredes da casa, eu ainda estou decidindo se elas vão ser de pedrinha ou de madeira. Estou pensando. Mas como a casa é de alguém que é mais abonado, eu pensei em fazer de pedrinha mesmo, como se fosse uma coisa. Então eu já tenho aqui criado os moldes para fazer o muro. Posso fazer assim? Assim vai ficar estranho, então. Assim de lado. Então na hora que eu passar a tinta aqui,
E vai depender de qual vai ser a cor, se eu quero fazer ele um pouquinho mais amarelado. Aí eu venho aqui e prenso o molde. Prensou o molde, passo mais um pouquinho de tinta. Venho, prenso de novo, um do lado do outro, como vai ficar certinho. Olha aqui pra você ver, pra minha sorte eu fiz do tamanho que dá praticamente, verdade, vai dar certinho, praticamente certinho aqui, ó. E aí eu já vou ter as paredes prontas. Depois que eu tiver as paredes prontas, eu venho aqui e faço a mesma coisa com esse aqui. Só que antes eu tenho que fazer o quê? Colocar as fitinhas. Coloco as fitinhas para definir o tamanho para definir os cômodos, porque essa parte da casa aqui já é outra coisa, não é uma adega. Então ela vai ter cômodos. Eu vou colocar virada assim, que aí dá para vocês visualizarem. Tem que ter cômodos. Olha, tem que ter cômodos, né? Vai ter porta. Então tem que olhar isso tudo antes de prosseguir com a pintura. Observo tudo direitinho e vou olhar. Será que vai ser todos os cômodos com a mesmo tipo de piso? Provavelmente, né? Talvez não fosse uma coisa tão comum ter vários tipos de piso numa casa, numa era medieval, não sei, nem imagino que talvez esse tipo de luxo aí só se fosse para nobreza, alguma coisa assim, né? E o jogo que eu estou jogando é Advanced Dungeons & Dragons, né? Então não posso ficar nessa brincadeira aí de querer fugir da ideia medieval do jogo, do medievo. Outras moldes que eu tenho, tá vendo? Para poder fazer os muros. Talvez essa daqui vai ficar até mais legal. Eu vou ter que olhar isso direitinho. Tem esse outro molde aqui que parece com esse aqui, mas não é. Esse aqui é outro. Esse é bem mais de tiles mesmo, né? Os quadradinhos bem simétricos. Tem esse aqui que eu vou usar para fazer piso mesmo, como se fosse o piso da casa chique do caboclo. Essa aqui eu fiz, ainda não utilizei. E tem esse aqui para fazer uns pisos mais bonitos, tipo aqueles, parece que as pedras de São Tomé, pois é, fica bem bacana. Eu tenho até eu creio que eu tenho alguma coisa que eu já usei esse tile aqui. Bom, por enquanto é isso. Por enquanto é só isso mesmo. No próximo vídeo provavelmente já vai estar essas coisas tudo prontinho aqui. Não dá para ficar fazendo aqui agora porque eu estou matutando quais vão ser as cores que eu vou usar. Então no próximo vídeo eu vou ver se pelo menos uma peça dessa eu faço para que vocês possam ver como foi feito. Mas o importante é que vocês percebam que o passo a passo, né, para você poder iniciar a fazer os seus cenários. E relembrando mais uma vez as miniaturas do colega José. Ó, gente, tô ganhando nada para fazer isso não, tá? É porque eu curto muito mesmo. Eu comprei um monte dessas miniaturas, tá? Na mão dele. Eu não sei quanto que elas estão hoje. Quando eu comprei elas tinham um outro preço, mas eu curto demais. A galera que joga comigo curte demais. E eu tentei até introduzir as miniaturas padrão na minha mesa, e a galera preferiu essas miniaturas aqui, tá? Acharam muito mais legais, talvez por causa das cores, né? São mais vivas. Eu não sei, na minha opinião eu acho muito legal. Olha, você vê esse elfo segurando uma espada que brilha, meu irmão. Poxa vida, olha esse outro elfo aqui segurando uma espada e apontando. Nossa senhora, muito legal. Entendeu? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço aí.